Olá, ser de luz, tudo bem? Querida pessoa maravilhosa, eu estou aqui para mais um podcast, o Pode Zé. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Esse convidado tem uma pegada maravilhosa e tem um cunho social, ó. Fiquem curiosos. E tem mais, hein? Todo o movimento que ele faz, ó, é meio assim, ó. Opa, opa. Arrasta pra cima! Meus queridos, vamos bater um papo bem legal com o Diego Virgílio do Arrasta Pra Cima. E aí, Diego? Ô Zé, é um prazer estar aqui com você, viu? Que bom que você veio. E vamos começar com aquela perguntinha mágica, maravilhosa, né? Quem é você? Adoro essa pergunta. Quem é você, Diego Virgílio? Legal, sou filho da Silvia e do Sérgio, irmão da Júlia. Tenho uma grande gratidão aí por toda a minha família. Sou empreendedor, fazedor, sonhador. Empreendedor, fazedor, sonhador. E nunca imaginei que eu ia um dia ter um projeto que a gente também arrecada recursos ali para destinar para a África. Isso nasceu de uma viagem que eu fiz lá para a África. E depois, hoje a gente destina também recursos para algumas instituições aqui no Brasil. As coisas foram acontecendo, Zé. Mas eu sou esse cara, fazedor, sonhador e que sempre está aí fazendo esses movimentos. Ô Diego, fala um pouquinho agora sobre o Arrasta Pra Cima, esse projeto seu. Ele nasceu em 2020, no meio da pandemia, onde estava Uau. todo mundo trancado em casa, Zé. Todo mundo com medo de fazer as coisas. E ali começou algum movimento daqueles eventos no Allianz Parque, não sei se você se lembra. Com carro. Com carros. Lembro. Os eventos de drive-in. E aí um vizinho meu lá de Alphaville chegou pra mim e fez uma proposta. Ele falou, olha, eu tô a fim de fazer um evento lá, só tinha um problema, a gente não tinha audiência. A gente não Detalhe. A gente tinha 30 dias para executar o evento, porque era a data que o Allianz tinha disponível, era 30 dias, 35 dias depois, para ser mais exato. A gente não tinha audiência, a gente tinha 35 dias para realizar e a gente não tinha um nome, não tinha nada. E ali a gente constituiu o Arrasta Pra Cima, não é? E qual que foi a grande ideia? Trazer palestrantes de referência de 3 pilares: marketing digital, empreendedorismo e espiritualidade. Que a gente acredita, se você empreende, se é empreendedor, se você sabe de marketing digital hoje em dia é necessário, se você tem uma espiritualidade alinhada, e a gente é aberto, a gente já teve padre, rabino, pastor, a gente já teve de tudo no Arrasta. Então a gente trouxe as pessoas desses 3 pilares para palestrar. Que legal. E a essência desse trabalho é para focar essas arrecadações, esses movimentos que você faz, nasceu especificamente para as crianças na África, é isso? Não, esse evento ele nasceu para ser um evento lucrativo. Foi essa a primeira concepção do evento. E aí, no meio daquele processo, a gente tinha 35 dias para vender ingresso. São 285 carros. A gente não tinha noção como vender um ingresso para carros. É muito mais difícil que para a pessoa. É muito mais difícil, porque o carro, primeiro, a pessoa que vem de fora, ela precisa ter um carro em São Paulo. Então, muita gente veio de fora e precisava alugar um carro e tudo mais. E outra, na hora de tomar a decisão de comprar o ingresso, a pessoa não vai num carro sozinha. Quem vai comigo? Quem que vai comigo? Então, a tomada de decisão ela é um processo totalmente diferente. Geralmente, você é mestre em vender ingressos aí de eventos, a pessoa toma a decisão e depois ela vem trazendo outras, convida e tal. Mas não, para vender no carro, na tomada de decisão, ela já precisava de alguém, porque senão ela ia ficar isolada no evento, no carro, sozinha. Então, foi um processo que a gente foi aprendendo. E ali a gente criou todo um modelo de negócio, trouxe patrocinadores e tudo mais, e a gente colocou o ingresso muito barato para esgotar. Já tinham tido alguns eventos no Allianz Parque que eles não tinham conseguido lotar, e a gente percebeu isso. E aí, quando a gente colocou o ingresso barato, eu fiz a conta e eu percebi que a gente ia dar R$30 mil o lucro dos ingressos. E aí eu virei para a pessoa que estava fazendo comigo, que me convidou a fazer, né? Eu falei, cara, R$15 mil para mim e 15 para você. R$15 mil vai mudar a sua vida? Ele falou, não. Por quê? Eu falei, também porque não muda a minha. E aí eu contei uma experiência que eu tinha tido naquele ano. Um pouquinho antes da pandemia eu viajei para a África, tive uma primeira experiência num campo de refugiados ali. E ali eu contei essa experiência para ele. Falei, cara, vamos doar esse dinheiro dos ingressos que vai sobrar? E ali na hora ele topou. E aí o Arrasta virou solidário. Não era solidário, virou solidário. Então foi o final da conta, que você falou, puxa, 30 mil, vamos doar os 30 mil. Exato, foi isso. Que legal. Eu amei, curti. E aí, nesse primeiro evento, teve mais uma pessoa que se
prontificou a doar mais 10 mil reais, então a gente conseguiu levantar 40 mil reais. E aí no segundo ano, com mais networking, com outros palestrantes, a gente já fez um evento de 3 dias, não foi mais assim, 6 horas no Allianz Parque. A gente pegou produtos de parceiro, então o cara tinha uma imersão, ele doou a imersão, a gente conseguiu com esses produtos levantar R$ 1 milhão já na segunda edição. Uau, opa, 25 vezes mais, tá indo 25. bem. Saímos de 40 mil para 1 milhão. Aí 20. construímos mais de 40 casas na África, aí criamos um núcleo de musicalização aqui no Brasil para jovens de periferia. Uai, mas 40 casas na África por R$ 1 milhão, vocês foram ninja, hein? É $2 mil para construir uma casa lá, Zé. $2 mil? $2 mil. Mesmo? $2 mil. Jesus amado. $2 mil você dá um teto para uma família. Mas então, casa de pau a pique, como é? São casas pequenas, são casas simples, mas para a realidade É deles extraordinário. já é extraordinário. Já é Ele sai de uma casa de barro, que não tem telha, é tudo trançado, que pinga água na cabeça dele, para uma casa que já tem parede de concreto, com telha de zinco. Então ele já sai de uma condição que está péssima para uma condição um pouquinho melhor. Não é o ideal, mas para eles incrível, já é uma vitória. Caramba, incrível, incrível isso. E eu tive uma experiência lá Então, na África. E o ano passado, Aí o ano foi passado assim? foi o terceiro ano. foi o terceiro, 20, 21 e 22. 20, 21 e 22. O terceiro ano e agora como a gente está indo foi para o quarto. o terceiro ano? O ano passado foram 1 milhão e 200. Aí mais 20%. E aí a gente trouxe mais 2 ONGs do Brasil, uma do Nordeste e outra de São Paulo também. Então foram 4 ONGs ajudadas no ano passado. Que legal. E aí eu tive uma experiência muito forte lá na África, porque depois a gente foi ver, né? Ano passado, depois que a gente fez a doação de 2021, a gente foi lá, a gente levou uma caravana pequena de algumas pessoas para ver o que a gente tinha realizado, né? Meu Deus. Quando a gente entrou numa das casas, uma mulher me abraçou assim muito forte, falou, e ela tinha perdido um filho, porque tinha desmoronado a casa na cabeça do filho dela. Uau. E ela falou, nossa, graças a Deus que eu tenho certeza que eu não vou perder mais nenhum filho. Isso me mexeu comigo Que lindo. de uma forma tremenda, assim. Caramba, curti. E esse é o arrasta pra cima. Esse é o arrasta pra cima. Então, hoje é algo especificamente solidário? A gente tem produtos dentro do Arrasta e a gente Sim. tem as doações. Então, a gente tem lá a pessoa que doa 10 mil reais para construir uma casa, 15 mil reais para construir uma casa. A gente tem as doações solidárias, mas ele é um evento como se ele tem que se pagar, ele tem custo, ele tem local, ele tem tudo mais, né? Interessante. E aí, então, vende os ingressos, óbvio. Também. Que legal. E qual que é a tua expectativa, assim, para 2, 3 anos? Cara, eu tenho um sonho grande, né, Zé? Se é para sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho, né? Então vamos sonhar grande logo. Eu tenho expectativa da gente construir realmente uma cidade inteira, a gente conseguir atuar nesses pontos. Eu tenho uma expectativa de a gente impactar a vida de pessoas lá na África. A gente, além de construir casas, a gente investiu em mais alguns projetos. Um foi de microcrédito para mulheres, se chama Mães do Campo. Eram mulheres que tinham que se prostituir para comer. E aí elas conseguem um emprego, saem dessa condição para trabalhar no campo lá. E isso já para elas é uma vitória. Como é esse microcrédito? É um microcrédito para plantio. Então a gente incentiva o plantio e aí elas conseguem trabalhar. E lá planta o quê? Cara, de tudo. De tudo. Mandioca, batata, tudo que você imaginar. Só te lembrando que eu sou fazendeiro, tá? Você é fazendeiro, Zé? Aí, vamos fazer Nasci. Vamos fazer uma fazenda no Malawi. Você é de Goiás, né? Sim. Então, lá é forte a agropecuária demais, né? Sim. Que legal, gostei disso. E aí a gente fez um projeto que nunca tinha sido feito lá na África, que foi microcrédito para a galera comprar algo para vender, tipo empreender mesmo. Então, a pessoa... E lá compra o que para vender? Então, a pessoa que ganhava $150, ela tinha que comprar algo para vender. Aí alguns compraram tomate, outros compraram ovo, e aí uma comprou uma pipoqueira para vender pipoca lá no meio do campo de refugiados, porque são 50 mil pessoas. Então é uma cidade. E funciona... E como que é a renda de lá, desse lugar? Eles vivem com $1, $2 mês. É absurdo, sim. Jesus amado. Bem pobre. É bem pobre. E eles trabalham para alguém? Como é? Então, lá é uma cidade, você imagina. Como que funciona o campo de refugiados, tá? A pessoa, ela vem de algum país... Que nome fofo, hein? Campo de refugiados. Exato. É esse nome mesmo? É o campo de refugiados. Uau. É ali que eles moram. Então, eles vieram de outros países, por causa de guerra, por causa de inúmeras situações, e aí eles atravessaram e chegaram lá no Malawi, que é especificamente o país que a gente ajuda. E aí, quando ele chega lá, ele ganha um título de refugiado. Ou seja, ele é alocado num campo e ele não pode sair no campo.
Não pode sair do campo. Então ele não pode ir para a cidade trabalhar, ele não tem condição nenhuma. Aí ele vive com uma ajuda humanitária, que é isso, $1, $2 por mês, que não sustenta nada. Quantas pessoas tem lá? 50 mil pessoas nesse campo que a gente ajuda, especificamente. Chama Campo de Zaleca, no Malawi. Uau. E aí, o que acontece? Tem pessoas que começam atividades. Então já tem pessoas que lá já têm estabelecimentos. Claro, tudo muito precário, muito rudimentar, mas tem pessoas que têm vendinhas, tem pessoas que têm tudo que você imaginar. Tem lá. Você imagina, são 50 mil pessoas. E aí, quando você fomenta esse microcrédito, ele tem o dinheiro, e aí foi uma coisa muito curiosa, porque a ONG nunca tinha feito isso, e eles ficaram até com medo, porque iam emprestar $150, eles tinham que comprar algo para vender, e depois eles tinham que começar a devolver esse dinheiro para a gente reemprestar para outra pessoa. E a ONG que a gente atua junto lá ficou com medo, falou, e se eles não devolverem? Falei, se eles não devolverem, pelo menos fomentou. Todos estão devolvendo. Todos estão devolvendo. Todos. Lindo. Honrando o crédito. Eles só querem uma oportunidade. Lá, eles só querem uma oportunidade. E essas pessoas vêm de quais países? Principalmente 80% vem do Congo. No Congo é pior do que essa situação? É pior. A gente Deus. ouve relatos, tem coisa que a gente não pode nem falar, porque daí envolve Meu Deus. política, envolve um monte de coisa. Mas são coisas, assim, tristes, assim, sabe? E como você foi parar nesse lugar e você ficou sabendo disso? Cara, eu sempre fui muito curioso. Eu, antes de viajar para um campo de refugiados, eu viajei o mundo todo, morei na Austrália. Então, assim, eu sou bastante aventureiro. E aí, quando veio esse convite em 2020, através de um grupo de amigos ali de Alphaville também, a gente vai para uma missão na África. Caramba, que coisa curiosa, uma missão na África. É uma missão na África, a gente vai lá e tal... E vai na área de refugiados e assim, vai dar atenção para eles, vai ver, a gente foi com médicos, com dentistas, eles faziam atendimento e tudo mais. E eu falei, caramba, como que será que é isso, né? Zé, foi a melhor experiência que eu fiz na minha vida, porque eu voltei agradecendo por tudo que eu tenho. Tudo. Desde comida, desde chuveiro, porque lá a gente tomando banho de canequinha e tal... E o que eu agradeci pelo meu chuveiro a hora que eu voltei, e foi uma experiência, porque você vê que eles não têm absolutamente nada, eles têm uma alegria, uma felicidade, eles te recebem dançando, fala bom dia dançando, te dá um abraço, que você nunca teve um abraço. Você teve recentemente em Angola, não teve? Sim. Você experimentou o calor dessa galera. Eles têm algo diferente. E uma coisa que me chama muito a atenção são a educação deles e a respeito à hierarquia. O pequeno respeita o irmão mais velho, que respeita o outro irmão mais velho, que respeita a mãe, que respeita o pai. Esse respeito à hierarquia é uma coisa que eu sinto que a gente perdeu na nossa sociedade aqui. Isso é a constelação familiar pura. Pura. Que vem primeiro, que vem segundo. Exatamente. Honrar e respeitar a ordem, a hierarquia. E eu fiquei assim maravilhado com a fé deles e esse respeito às hierarquias que eles têm, assim. Eu sou apaixonado, cara. Cada vez que eu vou para lá, eu fico mais apaixonado pela África. Mas então hoje você tem um foco em fazer evento? Não, eu faço esse evento uma vez por ano. Uma vez por já ano. Já dá trabalho. Todo mundo já vieram, vamos fazer arrasta para cima em Miami, vamos fazer arrasta... Todo mundo quer fazer arrasta para cima em todo lugar. Eu falo, não, já faço um por ano, que já me dá trabalho pra caramba. Agora me fala de você. Diego Virgílio, fora do arrasta para cima. Não, legal. Vou falar da trajetória empreendedora, que eu acho que é o que pode inspirar e motivar as pessoas, né? Em 2015 eu desenvolvi um produto, um véio da porta, você colocava na porta, ele não entra inseto, poeira, água, nada, um produto físico mesmo, não era nada do digital. Borracha? Ele era uma manta de PVC revestida com poliéster, e aí por dentro eu tinha uma espuma que eu desenvolvi que ela não cheirava, não embolorava, então... aquelas águas de vento da chuva paravam na porta e não ficava aquele cheiro e a água não entrava na casa. E você chamou esse produto de quê? Portex. 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 Você sabe que depois eu passei pelo Shark Tank Brasil e tudo mais. Ah, você foi no Shark? Não sabia. E levei esse produto, né? E aí depois um dia eu estava com o Apolinário, que depois eu distribuí esse produto com ele durante 4 anos na Polishop. Mas antes da gente fechar... Então valeu a pena ter ido lá no Shark Tank, valeu. Distribuindo pelo Polinário. Valeu mas muito. Ele investiu ou não? Não chegou a investir. Distribuiu Mas depois. eu vou te contar a história, mas eu só contar esse fato engraçado, que ele virou pra mim, assim, a gente tava junto, ele falou, Portex, nome de
pobre, né? Falei, João, perto de você... perto de você... Que chato, né, pô? Sou pobre mesmo. Vem Mas o João Apolinário, né? É. Simples. Pouco empreendedor. pouco empreendedor. Vende pouca panela. Pouco. Eu tenho aquelas panelas, O são sonho maravilhosas. de consumo do brasileiro. A panela do João Apolinário. Fala sério. Não, eles são incríveis, né? Nossa, põe incrível nisso. E aí eu desenvolvi esse produto e aí as coisas não caminhavam. Eu vendia, tinha problemas e tudo mais, e eu fui atrás de mentorias, fui atrás de mentores, fui atrás de eventos. E aí eu comecei a trabalhar minha mentalidade. E nesses eventos eu tive um mentor, que inclusive escrevemos um livro junto, e aí ele me ligou um dia, o Shark Tank tá indo pro Brasil, inscreve teu produto lá. E eu falei, Shark o quê? E olha a importância de você ter mentores, né? Gente, anota aí. A importância de você ter mentores, de ser em eventos, eu não tinha a menor noção do que era Shark Tank Brasil. E ele já conhecia os Sharks do Shark Tank americano e já estava com informação de que vinha para o Brasil. Então o mentor ele te acelera, né? Ele te dá uma informação que ele está anos à frente ali. Quando que eu iria entrar numa distribuição nacional? Isso aí é coisa para a indústria de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Em 1 ano e meio eu estava em distribuição nacional pela Polishop. Então olha como o mentor ele te acelera, né? Com uma informação correta, com dado preciso. E ali naquele momento eu inscrevi meu produto no Shark Tank, passei por toda a seleção, fui selecionado. Cheguei no programa, Zé, falei, minha vida está resolvida. Vou ficar na frente de 5 bilionários lá, vou receber um baita investimento e vai dar tudo certo. Cheguei e tomei 5 nãos em rede nacional. Não. 5 nãos em Que rede nacional. experiência, hein? Que experiência. Cresceu quantos anos lá nos 5 nãos? Cresci 10 anos em 1 hora. Mas eu resolvi não desistir. Eu falei, cara, eu acredito no meu produto, eu acho que é um produto, por mais que seja simples, um simples vendedor de porta, mas era para porta. Quem que não tem uma porta em casa? É um mercado gigantesco. Mas e aí, deu certo? Vendeu quantas portas? E aí eu fui, Portex? depois do programa eu pedi uma segunda chance com o Apolinário, ele aceitou, e ali eu falei, João, tudo bem, o produto não encantou, mas quantas portas existem? Se a gente chegar a 1%, 2% desse mercado, nós estamos ricos, quer dizer... Eu tô rico, porque você já tá faz tempo, né? Já tá bilionário faz tempo. E aí ele topou, ele falou, cara, faz sentido e tal. A gente foi para uma sala de advogados dele lá, que eu tinha, ele queria ver os registros da patente, que eu tinha entrado com o processo de patente e tudo mais. Aí eles checaram, tava tudo ok, e a gente entrou na Polishop. Entrou na Polishop, desse teste que ia fazer, eu fiquei 4 anos distribuindo lá o produto. E agora não tem mais? Ainda tem. Daí, em 2019, foi concedida a patente para mim. Quando foi concedida a patente para mim, eu vendi a operação. Então, eu vendi a operação e licenciei os direitos de produção. Ainda a patente é minha, mas esse produto ele é distribuído no país inteiro como Portex até hoje. Mas você vendeu para Apolinário ou para outra pessoa? Para outra pessoa. Para uma outra pessoa. Que continua distribuindo lá no Apolinário ainda ou não? Não, ela... na época, o que aconteceu? A gente deu a pandemia, o lockdown, e todas as lojas da Polishop eram em shoppings. Sim. Então, ela fez uma estratégia. Fechou tudo, imagina. E aí ela fez uma estratégia de tirar lá e colocar em algumas distribuidoras do Brás. Como meu produto ele é um produto simples mesmo, é um produto de público... Cara, todos os públicos. Todos os públicos. A a Z. Mas vendeu muito mais lá. Lá explodiu de venda. E aí ele continuou com aquela estratégia de vender nessas distribuidoras do Brás e vende até hoje, vende pra caramba. E como que fixa na porta? Você coloca ele na porta, assim, você abre a porta, você coloca ele para lateral e ele veda dos dois lados, impedindo a entrada. Então você meio que encaixa, tem a porta... Você encaixa. Interessante, e aí, você encaixa na porta. Evita a entrada de inseto, e a grossura é padrão? É padrão. Não, tem alguns tamanhos, né? Tem porta de 70, de 80, de 90. A largura padrão. A largura 70, padrão. 80, 90. Exatamente. E se quiser maior, aí tem que fazer, né? A gente teve algumas encomendas específicas de amigos de Alphaville. Minha porta é de 2 metros e tanto, minha porta é pivotante. Eu acabei fazendo uma época. E a porta pivotante, hein? Tem que fazia 2 peças e uma acoplava na outra. Isso. Mas essa foi só para amigos mesmo. Tem outra faceta minha hobby, né? Porque eu sou construtor. Adoro. Agropecuarista, construtor, um dos maiores nomes aí da inteligência emocional. Tem os livrinhos também, né? Quantos livros você tem, Zé? Tenho 71 livros escritos, 15 milhões de livros vendidos. Você sabe que no dia que a gente se conheceu, chamou muita atenção, primeiro, né, sua simpatia, e segundo, foi que você pegou, na hora que você estava me passando o seu celular, você colocou arrasta para cima. Eu falei, olha, você escreveu certinho, porque geralmente o pessoal escreve arrasta para cima, né? E aí você falou, cara, eu tenho 70 livros escritos, como que eu vou escrever errado?
Aí eu não posso escrever errado. Não pode eu escrever. posso falar errado, escrever jamais. Jamais. Me chamou muita atenção, porque mostra a coerência da sua vida, né? Sim. Coerência do que você fala, o que você vive, que você escreve e que você vive no seu dia a dia. Porque ali era um momento descontraído, né? E você estava sendo coerente ali, pô, eu sou escritor e tal, não posso escrever errado. Que exemplo, né? O que vão falar lá em casa? Exatamente. Nossa, que figura, que interessante, Diego, muito interessante. Então hoje, né, você também trabalha com desenvolvimento humano, ou evento, pelo menos. O evento eu faço arrasta para cima. Eu tenho alguns treinamentos e tudo mais. Hoje eu não estou mais tão focado, porque depois que eu vendi a empresa, eu comecei a desenvolver outras atividades. Dentre elas, uma empresa de tecnologia. Então, hoje a gente fornece tecnologia para startups, para empresas de tecnologia ali com programação, UX, tudo que eles precisam. Então, mas eu estou voltando agora. Em 2019, eu lancei um curso online meu. Certo. Tive uma turma de 500 alunos ali. E esse curso online, qual que é o tema? Era sobre empreendedorismo. Empreendedorismo. E eu chamava Desbloqueio Empreendedor e eu ensinava exatamente o que eu fiz na minha vida. Criar um produto do zero, escalar, delegar e apresentar para o investidor. Então, no curso, eram essas 4 fases. Tive 500 alunos ali, depois eu não fui muito à frente com isso, estou voltando agora. Legal. Investi mais em mentorias e tudo mais, não mais no curso, mas estou voltando agora com cursos, mentorias motivados aí. Muita gente do Arrasta pede, né? Por que você não tem curso? Por que você não tem mentoria e tal? E agora eu estou voltando. Qual que é a tua paixão? Cara, minha paixão são pessoas. São pessoas, gente. Eu acho que o ser humano ele é algo incrível, né, Zé? Ele é algo que a gente... Pega os robôs. O robô não consegue fazer isso aqui. Até hoje. Quantos anos tem a robótica? Vai ser difícil desse detalhe. Quantos anos tem a robótica que ele não consegue fazer isso aqui? Então, isso aqui foi estruturado milimetricamente. Eu acredito que nós temos, assim, uma capacidade, a gente tem realmente uma centelha divina dentro da gente que nos permite fazer tudo. E aprender uns com os outros. Isso que é o mágico da vida, né? Quanto mais eu falo, quanto mais eu ajo, quanto mais eu estou com pessoas como você, mais eu aprendo e eu consigo me desenvolver. Então, minha paixão são pessoas. Eu adoro... conviver com pessoas. Eu acredito que todas as oportunidades que abriram na minha vida foram por causa que eu me conectei com boas pessoas e isso foi acontecendo, né? Tive um mentor, depois o João Apolinário, né? E as coisas foram acontecendo na minha vida conforme eu fui me conectando com pessoas boas. Que maravilhoso. Eu amo falar de negócio, amo falar de empreendedorismo, mas eu sou aquele cara também do desenvolvimento humano, do ser humano, do significado da história de cada um. Desde quando você nasceu até agora, dando uma pivotada, falando do Diego, não do arrasta para cima, e agora de uma forma, você, família, pai, mãe, família. Desde quando você nasceu até hoje, quais foram 3 momentos que foram muito impactantes na tua vida? Cara, o primeiro momento foi um dia que eu estava com meu pai e eu tinha que fazer uma lição da escola. E ali eu tinha que colocar um herói naquela Coloca lição o da herói. escola. E aí eu tava com meu pai fazendo essa lição de casa e tal, e eu parei no herói, eu comecei a olhar o herói, eu falei, pai, você é meu herói. E coloquei, pai. E ali eu vi meu pai chorar, assim, de emoção. Eu acho que esse foi um momento Que ali. forte. Quantos anos você tinha? Eu tinha 7 anos. Uau! Então é a espontaneidade da criança ainda. Eu tava aprendendo a escrever, ele tava me ajudando, eu tava começando ali, enfim. E ali, esse momento ficou muito marcado. Hoje meu pai faleceu na pandemia, né, em 2020. Então é um momento que eu lembro com De muito... Covid ou não? Não, foi de câncer. E aí, mas é um momento que eu lembro muito dele, né? Quando ele se foi assim, a gente descobriu o câncer e um mês ele se foi. Então ali eu peguei e falei, caramba, a vida é um sopro, porque meu pai estava bem, estava comigo. Que tipo de câncer? A gente não sabe porque foi em um mês, assim. Então a gente descobriu e descobriu metástase já. E aí ia começar a investigação para ver onde estava. E aí um mês, na primeira quimioterapia ele não aguentou e acabou indo. Hoje eu vejo pelo lado positivo. Quantos anos? 63 ele estava. Jovem pra caramba. Jovem pra caramba. E ali, em um mês, assim, a gente não acreditava. Falando, caramba, cara, como que em 30 dias... Vou fazer uma única colocação que eu acho interessante, que a natureza cíclica da vida é quando estamos prontos, partimos. Então isso é evolução. E eu amo dizer isso, né? Quando a gente chora por alguém
que se foi, a gente chora de saudade, não de perda, porque a gente não perdeu, porque eles evoluíram, transcenderam. Nós que ainda não evoluímos. E se somos seres duais, luz e sombra, acertamos e erramos, temos um corpo, uma mente e uma alma, quando tivermos numa evolução total, nós também vamos perder esse corpo. Então, na minha crença, ou no meu estudo, as pessoas evoluídas, elas transcendem. E que bom, muito antes do que a maioria das pessoas. Meu pai faleceu com 61 anos de idade, a pessoa mais saudável da face da Terra, com um infarto fulminante, sem explicação. E meu pai andava de bicicleta, ele nadava, ele comia na hora certa, ele dormia na hora certa. Uma pessoa que abraçava a árvore e que não se incomodava com nada. As preocupações todas da minha família eram da minha mãe, não do meu pai. Meu pai era um ser de luz. E mesmo assim, ele teve um infarto fulminante. Por quê? Que uma pessoa tão evoluída, tão desenvolvida e tão calma? Porque é a hora, porque é a evolução. E hoje eu tenho clareza disso. Tenho 23 anos e todos os dias da minha vida eu lembro do meu pai de 10 a 50 vezes. E eu falo pelo menos 10 vezes, como acabei de lembrar dele agora, do além. É mais forte que eu. Aí eu fico pensando, né, se isso não é um legado. Acho que o maior legado de todos são as memórias que vão ficar por anos e décadas. Aliás, tem aquele cara lá, o mais power de todos, né, JC, que há 2023 anos não morre, Highlander, fala sério. Então isso é muito lindo, né? A gente homenagear os nossos pais. Eu quis falar isso um pouquinho porque é muito importante. E eu evolui bastante, e eu estudei muito para poder aceitar. Minha última briga com Deus foi o dia que meu pai faleceu. Porque eu não aceitava, assim, como uma alma do bem falece. Eu demorei alguns meses para entender, porque ele é do bem, por isso que ele faleceu com 61 anos, sem sofrer nada. Simplesmente morreu em um segundo. Eu olho totalmente pelo lado positivo. Falam que o tratamento da quimioterapia com metástase ia ser muito complicado, ia ser muito duro. Então, no primeiro dia ali, ele se foi. Claro que a gente vem um inconformismo, né? Sim. Vem uma maneira. Mas eu botei para fora de todas as maneiras, homenageei ele. Quando ele faleceu, eu fiquei um tempo afastado do Instagram. Quando eu voltei, eu postei 7 dias, 7 ensinamentos que eu tive com meu pai. Que lindo. Então, um por dia. E pude homenageá-lo ele. Obviamente que a nossa vida não é só alegrias, a gente teve momentos de contratempos e eu guardo esses momentos também. Alguns eu admito hoje que eu estava errado, que eu era cabeça dura e que meu pai tinha razão. E essa é a beleza da vida, né, Zé? Quantos anos você tem? Tô com 33. 33 anos. Opa, que idade metafórica, Metafórica. filosófica, hein? Você acabou de falar Meu de JC, Deus. né? Olha isso. Mas você falou um momento, mais 2. Olha, o primeiro momento foi esse com meu pai. Um segundo momento marcante na minha vida, eu acho que foi o meu primeiro namoro, cara. Meu primeiro namoro marcou um momento. Quantos anos você tinha? Tinha 15 anos. E ali, aquele momento, a primeira paixão, é o primeiro tudo, você está se descobrindo, você está entendendo, você está tendo os primeiros sentimentos, você chora a primeira vez por alguém, você fala, o que está acontecendo comigo? Uau. Eu estou tentando lembrar de momentos que não são relacionados a business, né? Mas eu acho que meu primeiro namoro foi algo muito especial, assim, foi muito mágico. Eu lembro que eu pedi ela em namoro, a gente estava debaixo de uma árvore, à luz da lua, e eu olhei a lua. E foi um momento que emocionalmente me marcou, assim, na minha vida. Um momento muito forte, assim, que marcou... Quantos anos? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Eu acho que foi o meu primeiro namoro. E ali eu me descobri como homem, eu me descobri como tendo uma relação, me descobri, enfim, vários pontos ali. É possível uma cara metade. Tá ali. Que legal, que lindo. Terceiro momento. Terceiro momento foi quando eu me mudei para a Austrália. Ah, tu foi pra Austrália? Eu fui morar na Austrália. Figura. Porque ninguém da minha família... Eu rompi um ciclo, ninguém da minha família nunca tinha saído do Brasil. Nunca teve oportunidade de sair do Brasil. Eu fui o primeiro. Então ali eu me senti realmente rompendo um ciclo mesmo. Falando, caramba, eu sou diferente. E mais do que isso, quando eu morei 1 ano na Austrália, no Réveillon eu levei meus pais para passar o Réveillon comigo. Então foi meus pais, foi minha irmã, minha prima acabou indo também, e aí foi a primeira vez que eles foram para fora do Brasil. E parece uma coisa boba, mas quando você sai do Brasil, hoje eu já viajei todos os continentes, eu conheço lugar pra caramba, eu acabei de voltar de
de um prêmio super legal que eu ganhei lá no Onde? palco do Oscar, em Los Angeles. Ah, que legal. Foi um prêmio que foi um reconhecimento pela história de empreendedorismo. Tiveram grandes nomes lá, eu nem sei porque me chamaram, viu, Zé? Ah, é bom demais. Quem entregou o troféu no palco do Oscar foi o Rodrigo Santoro, então foi um prêmio É, ele tem um trabalho fantástico nos Estados Unidos, né? Foi um prêmio muito especial que eu ganhei. Mas voltando lá para trás, essa primeira viagem, primeiro contato com outra língua, com outra cultura, e lá na Austrália é muito mix, né? Lá tem colônias de tudo que você imaginar. Então você vive com colônia de japonês, colônia de chinês, colônia de judeus, brasileiro. Você tem que tomar cuidado para não ficar muito com brasileiro, senão você não aprende nada de inglês, né? Então, assim, para mim foi um momento muito importante. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei um ano. Quando foi? 2014. 2014. 2014. 2014 inteiro. E eu recomendo, você que nunca saiu do Brasil, às vezes economiza um dinheirinho, faz um dinheirinho e vá visitar, vai explorar, vai ter esse contato com outras culturas. Isso para mim foi enriquecedor. Que lindo. Demais. Você tem algum evento fora do Brasil, Zé? Então, junta o dinheirinho, vai lá pro evento do Zé e aproveita aí. Você teve agora em Angola, né? Sim. Um baita evento lá. Nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio, desde 2015. 8 anos. Ai, que legal. Eu tenho um trabalho em Lisboa, em Portugal e em vários lugares, também há muitos anos. Eu gosto muito, tem muitos países bem interessantes. E tenho essa visão, né? Amo essa visão de mundo. E agora tem uma vibe de países lusófonos, países da língua portuguesa. Eu quero ir em todos. Uau. E vou fazer isso, assim, em tempo recorde. Comecei por Luanda, em Angola. Portugal já sou freguês, né? Aliás, eu sou neto de português, né? Tenho cidadania portuguesa. E amo conhecer o mundo. Aliás, né, como você diz, conhecer o mundo é uma grande evolução, né, de conhecimento, de performance, de visão empreendedora. Não, total. Eu voltei para o Brasil querendo empreender por causa de tudo que eu vivi na Austrália. Ali foi o meu start. Vamos falar do inverso. 3 momentos de dificuldade, de adversidade na tua vida até hoje. Cara, 3 momentos de dificuldade. Eu acho que o primeiro... Falei do namoro, né? Vamos falar da decepção do término. Os 15 anos. Os 15 anos. Os 15 anos de 2 meses ou 16 anos? Não, 16 anos. Ficou um ano? Ficou um ano. Uau. Um ano e meio ali. E ali foi o meu primeiro sentimento ali forte. Meu Deus, perdi. Meu Deus, né? Aquela coisa e tal. Então eu acho que sentimentalmente foi muito forte ali pra mim. Esse momento, né? A gente tá se descobrindo ainda, né, Zé? Aquele momento que você tá 15 anos, lidando, né? com as emoções. Por mais evoluído que seja, ainda é um baby na maturidade. Acho que esse foi o momento que eu chorei assim pra caramba. Acho que eu lembro foi o primeiro momento. Um segundo momento, acho que foi o começo do empreendedorismo ali, né? Começar a empreender e ir com produto novo, ninguém sabia o que era, não conseguia vender. Eu tomei mais de 100 nãos, eu fui em 100 lojas diferentes. Não. Que é o Portex. O Portex. Foi muito difícil. Foi muito difícil. O começo foi muito difícil. Fazer as pessoas acreditarem. Eu falava, não, mas esse produto resolve uma série de problemas, vai vender e tal. Não, mas é muito caro, não, ninguém conhece. Então, assim, foi muito difícil. Aquele começo eu tive vários problemas. Tive pessoas que não pagaram, cheque que voltava. E eu precisando compensar e as coisas não indo. Mas foi um momento que eu mais aprendi a negociar, você acredita? Mais aprendi a negociar, porque o segredo que eu vejo hoje, todo mundo fala em vender. O segredo para mim está em comprar. Como você compra, como você faz a diferença na hora da compra é o que vai determinar o seu sucesso na hora da venda. Então eu aprendi pela dificuldade muito bem a negociar. Eu precisava negociar, eu precisava jogar prazos, eu precisava fazer um monte de coisas para encaixar. Então foi o momento que eu mais aprendi, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Seu começo deve ter sido também. É uma longa história. É uma longa história. Terceiro momento de adversidade. Cara, o terceiro momento de adversidade, quando eu comecei a empreender, acho que o terceiro momento de adversidade foi quando meu pai se foi.
Com certeza. Foi, assim, um Falecimento. choque. Que dia que foi? Foi dia 4 de fevereiro de 2020. 4 de fevereiro de 2020. 4 de fevereiro de 2020. Uau, ali no comecinho da pandemia. Comecinho da pandemia. Ainda não tinha tido lockdown, então graças a Deus a gente conseguiu enterrar ele de uma forma legal, né? Porque um monte de gente passou por essa situação na pandemia, né? De não poder enterrar, de fazer enterro sem poder ter convidados. Então, assim, pelo menos isso, foram mais de 150 pessoas no velório dele. Que lindo. Aquela coisa, então, eu vi como ele era querido, como ele era amado. Ninguém esperava, foi de um dia para a noite, assim, ver aquelas 150 pessoas, aquele cortejo gigantesco levando, e para mim foi muito gratificante, assim, sabe? Que lindo. Se você pudesse voltar no tempo, desde o dia que você nasceu até hoje, para fazer alguma coisa diferente, para qual dia você voltaria? Para qual dia eu voltaria ou o que eu faria? Para qual dia você voltaria e o que você faria diferente? Qual dia que eu voltaria e o que eu... Você tem perguntas profundas, hein, Zé? Cara, eu voltaria pro dia do Shark Tank e refaria meu pitch. Ah, olha isso, Eu voltaria interessante. pro dia do Shark Tank. O que foi bom no teu pitch do Shark Tank e o que não foi bom? Cara, uma coisa boa é que eu criei bastante empatia. A gente tem uma amiga em comum que é a Cris Arcangeli. Ah, querido. E, cara, ela foi uma mulher. Ela falou, cara, você tem que fazer stand-up. Eu fui muito engraçado. Eu mexi com os empreendedores e tudo mais. Então a gente criou uma empatia. Eu criei uma empatia com todo mundo ali. Já chamava Portex? Já chamava Portex. Eu criei uma empatia com todo mundo ali. Acho que esse foi um ponto bem positivo. Eu fiz brincadeira. Eu falei, olha, isso aqui evita a entrada de mosquito da dengue, que tá empreendendo pra caramba. Criou chikungunya, zika vírus. E brinquei pra caramba ali no set. Então essa descontração ali foi um ponto muito legal. O ponto ruim é que eu me baseei no Shark Tank americano para fazer o meu pitch. Então, como lá no Shark Tank americano, muitos produtos eles faziam pitch envolvendo royalties, você ganha royalties e tal, isso não encaixou aqui no Shark Tank daqui. Parecia que eu estava querendo vender duas vezes, e aí eles não entenderam muito bem. Até a Cris falou, pô, mas você está querendo vender duas vezes? Eu falei, não, Cris, não é isso. E aí eu faria um pitch mais liso, assim, ó, é tanto por tanto e não envolveria royalties. Acho que eu compliquei demais. A gente tem que simplificar, Zé. Muito bem. Efetivo, sucinto e direto. Exato. E numérico, métrica, isso. É isso. Legal. O que te move hoje? Cara, o que me move hoje, primeiro é Deus, Ele que me move. O que Ele manda eu fazer, eu faço. O que Ele manda eu não fazer, eu não faço. Eu já tive experiências incríveis que eu não acreditava muito não, viu, Zé? Demorei para acreditar. Fui teimoso, mas um dia Ele me pegou de jeito. E já tive coisas que eu tive muitos direcionamentos. Então, a primeira coisa que me move é Ele. Segunda coisa que me move é minha família. Hoje, minha mãe sozinha. Então, sempre estou ali para apoiar ela, sempre estou ali para... Quando você fala em família, você está falando de quem? Da sua mãe ou tem mais... Tenho uma irmã também. E a irmã? Tenho uma irmã. Hoje sou solteiro. Você é solteiro? Hoje você é solteiro. Significa que você não foi? Já não fui. Já fui noivo 2 vezes. E bateu na trave Bati e o na gol trave, não entrou? Não entrou, Zé. Ai, que interessante. Não encaixou, mas a hora certa vai chegar. Com certeza. E a terceira coisa que me move é esse brilho no olho, cara. Essa vontade de empreender, de fazer a diferença, de fazer a mudança, de impactar. Cada pessoa que eu chego, relo e toco, ela tem que sair diferente. Ela tem que sair... Essa adorei. Aqui, ó. Cada pessoa que eu chego, relo... Ela tem que sair diferente, ela tem que sair de uma maneira... Eu tenho que passar esse entusiasmo. Sabe que a raiz da palavra entusiasmo é Deus em ti, né? Então, imagina você tendo Deus, o Criador de tudo. O cara que criou todas as coisas, aquela coisa magnífica. Ele está dentro de você, meu irmão. Bom demais. É bom demais. Que legal. Uma mensagem para o mundo. Cara, uma mensagem para o mundo é não desistir. Tem uma frase que eu adoro, do Abraham Lincoln, que o campo dos derrotados não estão pessoas fracassadas, mas sim pessoas que desistiram antes de vencer. Essa frase, para mim, ela é fantástica. A vitória, ela é um fato. Ela é um fato. Então, a minha mensagem para o mundo é não desista. Eu vejo pessoas num campo de refugiado não desistindo, com brilho no olho, sorrindo, alegres. Eu vejo pessoas aqui fazendo, desenvolvendo, tantos jovens aí, que você vê, que nem um parceiro meu de Shark Tank Brasil, Davi Braga, um menino com 15 anos Davizinho, ali. Figura. Figura. Na época que você foi Nós fomos do mesmo episódio. No mesmo episódio. Eu abro o episódio e ele fecha, no 7º episódio da primeira temporada.
Davi, família, eu amo. Cara, quando eu vi aquele menino com 15 anos fazendo aquilo, eu falei, cara, isso aí tem que ser... Como pode, né? Isso aí tem que ser modelado, tem que ser exportado, essa vontade, porque eu não tive isso, né? Nunca imaginei que eu poderia empreender. Eu fui pensar em empreender só quando eu fui para a Austrália. Até então eu tinha tive uma criação para... O sonho nosso era passar numa faculdade pública. Eu passei, né? Que isso era um desejo muito forte. E você fez faculdade? Fiz De o quê? Unicamp. Fiz Ciência do Esporte, Zé. Ciência do esporte. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Ciência do esporte. Ciência do Esporte. Olha isso. Fiz Ciência do Esporte. E ali na faculdade eu já me sentia meio desajustado. Mas como eu entrei, lá em casa era uma regra, tem que passar... Meus pais queriam, obviamente, o que eles não tiveram, né? Eles não tiveram oportunidade de estudar numa faculdade pública. Então lá em casa, para mim e para minha irmã, era estude numa faculdade pública, estude numa faculdade pública. E ali na faculdade pública eu cheguei e falei, cara, é isso. E aí eu falei, tá, o que tem mais difícil para fazer aqui? É ser pesquisador. Fui pesquisador. Qual que é o laboratório mais bacana? De fisiologia aplicada. Fui de fisiologia aplicada. E eu fazia as coisas com afinco que eu gostava, mas ganhava uma bolsa de R$600. Eu falava, isso aqui não é para mim, não é isso que eu quero para minha vida. O que aconteceu em você que você foi para a Austrália? Foi depois disso? Foi depois da faculdade. Eu terminei a faculdade, eu falei, cara, eu terminei a faculdade desgostoso. Não vou brincar mais disso, esses R$600. Exatamente. Eu vou para outro lugar. Eu terminei a faculdade desgostoso com aquilo. E por que a Austrália? Porque eu tinha 3 países que eu poderia trabalhar, porque eu não conseguiria me sustentar sem trabalhar no país. Então, legalmente, eu poderia... são 3 países que eu poderia trabalhar na época. Ou Austrália, ou Canadá, ou... Qual que era o terceiro? A da Europa. Irlanda. Eram os 3 países que você poderia legalmente fazer um programa de estudo e trabalhar. E aí, dentre os 3, eu falei, cara, clima tropical, eu vou para a Austrália. Vou para a Austrália. Vou para a Austrália. Esse lugar frio aí não vai dar, não. E também, eu tinha entrado em comunidades do Facebook e tinha me informado que era mais fácil conseguir. Na Irlanda estava muito difícil conseguir trabalho, no Canadá também, e lá na Austrália era mais fácil. E eu realmente precisava. Eu fui com o dinheiro contado que não dava para ficar o ano todo. E o que você fez lá? Cara, tudo que você imaginar, Zé. Então fala aí, 3 coisas. Tudo que você imaginar. Eu fui cleaner de hotel, limpando o quarto de hotel. Eu fiz mudança, eu fiz carreto. Eu fiz tudo que você imaginar. Até jogar bola. Mas você ciência do esporte, vou jogar bola. Até entrei num clube de futebol lá, joguei bola, dei aula, dei treino pra molecada. O único momento que eu atuei como cientista do esporte foi na Austrália lá, dando treino pra molecada. Mas eu fiz bastante coisa, mudança, tudo que aparecia, cara. Todo mundo falava, Diego, pega o emprego de todo mundo, porque o que aparecia, eu fazia. Se Deus te chamasse hoje e você chegasse no céu nos próximos segundos e Deus perguntasse para você, Diego, por que valeu a pena viver a vida os 33 anos? O que você responderia para Deus? Que valeu a pena viver a vida? Eu acho que o que mais valeu a pena foi as pessoas... chegar lá, olhar para ele e falar, olha, Deus, eu tô aqui, mas tá vendo todas essas pessoas que eu impactei, elas vão vir aqui pro céu porque eu pude levar a sua mensagem para elas. Eu acho que é isso que eu falaria para ele. Que legal. Querido, que bom você estar aqui. Adoro aprofundar em histórias, em coisas novas, porque histórias inspiram histórias. E o melhor, não podemos mudar a nossa vida, mas podemos mudar a nossa vida, não de viver de forma diferente, mas de atribuir novos significados. O que separa uma pessoa de sucesso, de muito sucesso, de uma pessoa de médio sucesso ou nenhum sucesso, é a história que a gente decide hoje contar do que nós vivemos. E toda vez que a gente atribui esse valor, esse significado, essa aprendizagem, buscando antídoto e não veneno no passado, seremos pessoas cada vez melhores. Parabéns pela trajetória, parabéns pela paixão, pela curiosidade da Austrália e mais, por servir a humanidade através desse projeto social maravilhoso que é o Arrasta para Cima. E tudo aconteceu na pandemia. No tempo certo ou no tempo de Deus, com certeza, a gente vai estar mais próximo ainda. Com certeza, Zé. Agora é a hora do abraço. Obrigado.
Para mim é uma alegria estar aqui. Parabéns por todo o seu trabalho. E vai ser uma alegria ter você no palco do Arrasta com a gente. Vamos arrastar tudo para cima. Vamos arrastar para cima. Valeu. É meio assim, né?